Que Jesus possa encontrar em nós o eco da assertiva, iluminativa do seu amor. O importante neste momento é que eu já tive uma ótima impressão de Blumenau. Ela me serviu de berço por 2 dias na viagem de núpcias com a minha esposa em 1980, foi ontem. E ficamos aqui 2 dias, depois Torres, assim, depois voltando por dentro, então já passei por aqui e ainda temos algumas peças que compõem o roteiro da cozinha, que é as peças inesquecíveis de Blumenau. Mas neste momento eu estou realmente muito feliz de novamente fazer esta pequenina abordagem. É uma pequenina abordagem. Quando Divaldo lançou o livro, eu fiquei abalado de tanta informação, de tanta beleza, e eu prometi que eu iria fazer a retrospectiva disto ao meu modo, porque cada um trabalha no bem, fazendo na área de sua influência aquilo que pode fazer, sem nenhuma pretensão. E fizemos isso, e esta deve ser a 15ª apresentação. Porque ele não vai para tantos lugares, já está despedindo de alguns, quando ele chega, já está dando um adeus, e ele é o nosso irmão maior. Transição planetária. A razão do livro prende-se primeiramente a uma necessidade na qual nós estamos mergulhados. Vamos passar por um processo de aprovação ou reprovação. Ficamos no mundo terreno ou vamos ser missionários, entre aspas, em mundos de calibre inicial no processo evolutivo. Vai depender de estarmos no juízo final, que é apocalíptico, em condições de ficar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque herdarão a terra. É bom que a gente fique. Muito bem. Esse quadro é o mundo de regeneração. Então, onde está a terra? Eu antecipadamente digo que é muita informação e eu já peço escusas por tanta informação. Mas é necessário. Depois vocês leem o livro e degustem o livro com a nossa querida estrutura espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. Cada sistema possui uma comunidade de espíritos puros, dirigidos pelo Senhor. Aqui existe uma comunidade de espíritos puros. Um dos espíritos puros, aqui está, diretor da Terra, junto com outra comunidade, com a comunidade de outros espíritos puros. E é interessante considerar que a Terra está aqui. E ele é o nosso diretor espiritual. É o nosso nauta divino, é o condutor dos nossos destinos, é o que faz o processo do caldeamento das nossas vidas passadas em perspectiva com esse doce encontro da perfeição. E é o que nós gostaríamos que se manifestasse, porque ele é o escultor invisível do nosso progresso espiritual. Na Terra, a saudade infinda, vindo de Capela, veio uma pessoa, outra pessoa, vários espíritos, e vieram povoando a Terra. E é interessante considerar a questão 178 do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem encarnar corporalmente no mundo relativamente inferior àquele que já tiveram? E os espíritos responderam sim, se for para cumprir uma missão e ajudar o progresso. Cumprir uma missão e ajudar o progresso. Você não consegue o quadro evolutivo de uma vida em que você está naquele mundo que vai ser transformado para uma classe melhor, você não conseguiu
este avanço, você volta para ajudar aqueles com as experiências que você já tem. A pergunta: isso não pode ocorrer por expiação? Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? E os espíritos responderam: quando estacionam, sua punição é não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Estamos estacionados? Paramos num tempo? Estamos estudando? Não temos muito interesse de ler, de meditar, de crescer, de melhorar na área do intelecto? Cuidado. Não estacionem. Não está no período de estacionar. Nós estamos em transição. É necessário ativar uma das chaves mais importantes do conhecimento, que é esse estágio que nós passamos na Terra na área da intelectualidade. Quantos livros temos à disposição? E quantos livros estudamos? Intelecto. E na moralidade? Você ainda é daquele que tem inimigos? Não conversa com alguém? Não posso nem ver. Cuidado. Cuidado. Jesus disse: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Não podem deixar de cultivar os pensamentos do nosso divino escultor. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, significa que é um perdão contínuo. Uma mulher estava no Chico. Chico, meu marido bate em mim todo dia, ofende a minha mãe, ofende meu pai, já não sei o que eu faço. São tantos anos de sofrimento, Chico. E o Chico falou assim: meu Deus. E ele me bate, me bate, me bate. Meu Deus. E eu vim aqui para você me liberar, Chico. Eu quero me liberar. Falou: bom, pensando assim, aí chega o Emmanuel, que chega sempre na hora que não podia. Que é, Chico, dessa vez? Você viu só? 20 anos de sofrimento, apanha, humilhada, maltratada. E qual é o problema, Chico? Ela falou que já cumpriu a aritmética evangélica, 400, já foi de mais de 400, 4.000. Falei: qual é o problema, Chico? Então, Jesus pediu que nós perdoássemos 70 vezes, 7 vezes, uma ofensa, Chico. Uma. Se ele produz 20 por dia, ela tem que multiplicar por 20. Aí o que eu faço? Silencie. Não fala nada. Passou o tempo, a mulher voltou. 2 anos depois a mulher voltou. Triste, amargurada. Então, ainda está? Não, Chico, ele morreu, mas estou com a saudade. Está aí. Não pode estacionar. Bom, vamos ser rápidos, senão a gente não chega no final. Representação próxima de quando eles chegaram. Quando eles chegaram. Os habitantes da terra, quando da chegada dos exilados de Capela, era isso. Você está estacionado, globalizado, internetizado, pode entrar no mundo em que os habitantes não têm laptop para auxiliar o progresso. Não é auxiliar o progresso que fala lá no Livro dos Espíritos? Daqui, cocheiro, constelação. De cocheiro, constelação, Capela, de onde vieram. E nós temos, portanto, um momento raro. A Terra é azul. No passado a Terra recebeu os viajores de outras moradas por solicitação de Jesus. Modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, deixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes.
no passado, os viajores de outras moradas. Os capelinos vieram na terra. Como que era, por exemplo, a terra na época em que eles vieram? Tinha alguns habitantes já na terra, que eram os africanos. Também a lição do povo africano: mansos, trabalhadores e pacíficos. A chaga, o insulamento, a acomodação, as suas raízes já estavam aqui. Já estavam. E quando eles chegaram, tinha aquilo que seria os chineses na Ásia, na China milenar, a estrutura deles tão forte, de raízes tão profundas, resignação, mansidão, mansuetude, doação. A chaga, tanto a chaga dos africanos como a chaga dos asiáticos e principalmente da China, é o isolamento, o egoísmo de um paraíso numa muralha. Guardem as chagas. O que nós poderíamos constatar? Também, agora, na terra veio o primeiro lote de espíritos capelinos. Espíritos que erraram lá. Capela passou por um processo de regeneração. Não alcançaram um índice para aquilo que seria a permanência deles na terra. Não foram aprovados. E não sendo aprovados, vieram para a terra. E Jesus entrou por solicitação. Ei, você que é o meu colega espiritual, é o diretor espiritual de capela, dá para mandar alguns para cá, para auxiliar os nossos habitantes. E aí vieram, mas foram expulsos de lá, porque não conseguiram alcançar o grau evolutivo. Vieram para cá. Egípcios. É um povo que quase que passaram na prova. Não tinham muitos débitos. Faltou alguma coisa. Por isso que vieram trazer muita sabedoria, muito conhecimento e muita aplicação. Interessante que vieram para essas duas áreas. Linda. Ciência, prática do bem, culto à verdade, domínio da morte, comunicação com os espíritos. Conhecimento profundo eles tinham. Profundo. O grande problema é que não cultivaram o sentimento. Por isso que vieram. E tinham dificuldade de cultivar o sentimento aqui. Deus espera um altar no coração e não em pirâmides de toneladas. Se bem que quando eles produziram as toneladas, no caso as pirâmides, a maioria voltou para a capela. Reengajando-se no processo evolutivo dos que lá se encontravam. Fizeram a missão, auxiliaram a estrutura da terra, os nossos irmãos da terra, e voltaram. Muitos voltaram. Alguns ficaram, não foram aprovados de novo, agora, não no mundo, para voltar. Não alcançaram o índice de retorno e permaneceram na terra. Outro agrupamento. Podem ver que aqui é o símbolo, né? Capela e os espíritos caindo aqui numa figura muito bela a respeito, né? Aí nós vamos encontrar o segundo grupamento de capela, povo hebreu. Por incrível que pareça, o mais comprometido. O povo mais endividado perante a lei divina. Desde lá de Capela. Por incrível que pareça. Por que que Jesus veio ao povo hebreu? Não são os sãos que precisam de remédio. Exatamente o povo mais difícil. Ele escolheu, por quê? Eles deram uma lição. Fé monoteísta, soberana e morredora, com muita fraternidade entre si. Porém, o povo hebreu, uma representação muito difícil, uma gravura rara, nós vamos encontrar chagas, exclusivismo religioso. A prepotência e o orgulho pela sua aristocracia espiritual.
Jesus encontrou forte resistência. Não queriam. Onde já se viu, filho do Galileu? Onde já se viu ter conhecimento? Impossível. Sempre teve dificuldades. Em um determinado momento, apresentaram na chave propícia da circunstância se deveria pagar ou não o tributo a César. Se ele falasse não, ficaria provado o quadro de revolucionário, seria preso. Se falasse que sim, estaria contra o próprio povo que ele abarcava. E ele tira aquela máxima fantástica de sabedoria. Qual que é a efígie da moeda? A César pertence. Então dê a César o que é de César. A Deus o compromisso no altar da consciência. Esse era um povo perigoso. Outro momento do povo perigoso, em que ele está numa praça e apresentam a Jesus a mulher adúltera. E o que estava impregnado na lei? Ser lapidada pelas pedras. Mas, que dia que era esse? Era um dia de feriado. Pululavam pessoas na praça. E tinha que ser na praça. Escolher um dia e um momento. E ele dá aquela lição maravilhosa do silêncio que produz repercussões fantásticas. As pessoas ficam sem nada a fazer, a perceber o que é que ele está se conduzindo, porque ele nada diz. E ele escreve na areia algumas palavras. Vem alguém, ele escreve caluniador. Alguém veio e fala assim, meu Deus, eu sou caluniador realmente. E passa de largo e joga as pedras. Vem outro, ele põe infiel. Meu Deus, eu sou infiel, como é que eu posso jogar pedra? Vem outro, ele diz ladrão. Está escrevendo na areia. Porque o pessoal pergunta, o que será que Jesus escreveu na areia? Ele estava escrevendo a sentença moral das pessoas que estavam chegando com as pedras. E todos se retiram e soltam as pedras. E aí ele diz o quê? Onde estão os seus acusadores? Vão todos embora. Vai e não peques mais. Este processo é um processo de quem tem uma sabedoria, um amor contra o orgulho, de uma aristocracia espiritual muito forte. Legaram o quê? Legaram o Velho Testamento. Pirâmides de palavras, de símbolos, desafiando o raciocínio comum. Não escreveram para as pessoas entenderem, escreveram para esconder os ensinamentos. Vamos encontrar um outro grupamento. Terceiro, povo hindu, muito espiritualizado. Lições, domínio da reencarnação dos corpos espirituais, das técnicas de cura, respiração, meditação, sim. Mas por que então erraram? Conhecimento também profundo das aplicações de curas energéticas, olha aqui. Isso é uma imagem muito forte, impregnando a pessoa de fluidos renovadores. E por que erraram? Chagas, raízes de uma vaidade poderosa, cristalizaram o orgulho religioso e o egoísmo destruidor. Escravizaram sem educar, se separaram sem confraternizar. Muitos ainda estão na terra. Eles estão permanecendo no processo também para atender o juízo final. Fica ou não fica? É necessário que fiquem. E é interessante que nós vamos encontrar o último grupamento, né? O quarto, o povo ariano. Belas ideias, epopeias encantadoras. Um dos povos mais produtivos na história do pensamento, na história de se envolver com os selvagens, misturando com os selvagens. Olha que coisa fantástica. Sim, escravizando, mas de maneira a
aprender também com o povo, que eles estavam sob o seu comando, povo ariano, muito importante. A beleza do povo ariano formaram as nações europeias, influenciaram o planeta com a sua inteligência profunda, capacidade de construção, com sua sensibilidade estética, com senso artístico. Um senso artístico que demanda a todos nós uma produção farta, que são lições, mas também chagas. Das mais tristes e ofensivas tragédias que abalaram todo o planeta, povo ariano. Pelo egoísmo produziram as mais terríveis disputas e as guerras mais sanguinolentas. O que nós conhecemos dos Estados Unidos? O que é isso? A invasão ao Iraque. Por que ao Iraque? Porque tem petróleo. É o domínio. Povo ariano, os romanos. Os romanos estudaram o quê? São especiais para o legado jurídico no direito de propriedade. Conheceram muito bem, estudaram muito bem o direito de propriedade. Para quê? Para domínio armamentista, a fim de dominarem o mundo. Onde eles estão centralizados? Na maioria da centralização deles, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Povos que gostam do domínio, de manter esse predomínio das forças em razão das potencialidades que traz. Aí estão eles, trazem uma chaga invisível, ferida que não se fecha, está escondida, coração duro, de gelo, que não quer sentir para não registrar dor. Trazem uma ferida porque foram expulsos do paraíso. E até hoje, muitos ainda não aceitam. E querem fazer um paraíso na terra. Para que na terra tenha um desafio a Deus. Fomos expulsos, mas estamos fazendo um paraíso na terra. Um paraíso tão belo, tão belo, tão belo, tão expressivo, que é para equiparar com a obra divina. A inteligência. Mas a ferida que não fecha. E aí nós temos a possibilidade de buscar que na terra muitas vezes vieram espíritos superiores. E nós tivemos que de notar que essas conquistas foram muito importantes para a tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética, moral. Revolução Francesa. Quem que veio para a Revolução Francesa? Para dar um salto de qualidade naquilo que seria as sombras no mundo. E nós tivemos também, há pouco tempo, tivemos um envolvimento de vários espíritos que, trazendo potencialidade intelectiva muito forte, mas uma estranha convivência com seres humanos. Chamada, alguns dizem que é folclórico, mas as crianças índigos. Por que vieram? Vieram para produzir o quê? Avanços intelectivos. Mas como que eles são? Ainda espíritos muito duros. Por quê? Porque, vez outra, em outras oportunidades luminares da verdade submergiram na Terra, né? E trouxeram conquistas. Quais conquistas? Revolução Francesa. Mas, em determinados momentos, trouxeram também para alicerçar a evolução de alguns setores da vida, espíritos complicados, mas muito inteligentes. Eu tinha um livro, a gente sempre tem e nunca tem. Eu sou muito dadivoso, ele está comigo. A gente é dadivoso, pega vídeo, solta, porque depois você solta 20 vídeos, recebe 40. É uma delícia, porque não tem nada que você tenha seu. E como você faz essa produção, você recebe. Eu havia comprado um livro muito interessante da arte de educar crianças índigos. É um livro que tem no mercado, são vários, mas eu tinha um.
Aí encontrei uma pessoa que tinha uma criança índigo, que não... Os caras, não dá, tudo ele quer negociar. Espera aí, mas por que você quer que eu vá na igreja? O que eu ganho? Eu ganho o quê? Espera aí, você está errada. Porque você fala para mim que eu menti. Mas a senhora mente. Por que a senhora falou ontem que era falar que não estava quando a fulana ligou? Você é mentirosa. Como você pode dizer para mim não mentir? São essas crianças, esses jovens. Eles trazem uma mensagem intelectiva muito grande, mas é muito estranho, porque eles não são da nossa greia, eles não têm as nossas tradições. Então essas vindas de espíritos, às vezes para alicerçar uma evolução num lado, tem um pagamento, tudo tem o seu pagamento. Tudo tem o seu pagamento. Transição do mundo de provas e expiações para regeneração. Instinto, inteligência, estamos na fase da consciência e estamos agora entrando no campo da intuição. Não sei se vocês já perceberam, eu também faço palestras em escolas e faço em empresas, né, sobre vários assuntos. E hoje, a pessoa que tem o conhecimento da inteligência, que já era, hein? Esse negócio de ser inteligente, isso é obrigação. Mas você, quando você é muito inteligente, parece que você olha para as pessoas assim. Que você é inteligente. Esse perfil não serve para as empresas. Eles estão no teste vocacional e nas discussões, eles estão se separando desses tipos pretensiosos, porque eles não envolvem a sentir a camisa da empresa, porque eles se acham assim, o the best. Não são mais admitidos. Acabou. A inteligência, aquilo que seria do QI, acabou. Hoje vale, sabe o quê? A inteligência emocional. Qual que é a inteligência emocional? Sentir o que o outro está sentindo pelo processo da empatia. E você é admitido na empresa, porque você tem uma grande contribuição no processo empático da inteligência emocional. De você sentir as pessoas e fazer o que as pessoas gostariam que você fizesse. E aí você conquista mercados. E as pessoas falam assim, este sabe tudo. Que curso que ele tem? Não tem curso nenhum, mas ele dá um faturamento fantástico. Porque ele envolve. Tem uma área de rebeldia, uma área de insatisfação, ele vai lá e envolve. Equaliza, emociona, equaliza, acalma, tranquiliza. São pessoas empáticas. Isso é importante. O ambiente está ruim em casa, ele chega assim, mãe, você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, mãe? Aconteceu uma coisa importante, mãe, uma coisa linda, maravilhosa, mãe. O que é? Shhh, acabei de chegar. São os que têm inteligência emocional. Você percebe que o ambiente está ruim? Eles mudam a faixa ambiental. Eles promovem. Essas pessoas, quando saem de casa, você fala assim, ai meu Deus, ai meu Deus. É que falta o elemento que envolve os demais, é o da consciência. Nós estamos nessa fase. E há pessoas que não sentem o que o outro está sentindo. Eu estava falando com o nosso querido Marcelo, a gente conversa muito. Ele é bom porque ele é pesquisador, então é uma delícia, a gente conversa. Hoje eu acordei, eu fiquei com o pijama, enquanto a comadre não falou assim, ó, está na hora de tomar banho para ir embora. A gente estava de pijama, com o cabelo todo desgreado, mas a gente estava trocando informação e conversando, e lá, uma delícia. O envolvimento hoje é da inteligência e da consciência. E é tão importante isso. Você sentir-se na casa, por exemplo,
estou sendo recepcionado, eu tenho que sentir como se eu estou ali há 30 anos, concorda, Marcelo? É o processo empático. E você tem que envolver. Eu estava falando para ele que às vezes a gente faz palestra, e o Eliseu Rigonati, que foi o meu professor, isso foi coisa de pouco tempo. Sim, eu só tinha 18 anos quando ele me fez o curso de oratório. Ele fala assim, nomeie na plateia as pessoas que você sente que tem empatia, sensitividade. São pessoas simples. As pessoas simples, você fala... Agora, a pessoa que se acha, fica assim. Aí você... Nada move. Não são empáticas. São antipáticas. Ou são apáticas. Hã? Porque as pessoas, principalmente os mais cultos, os mais inteligentes, os que têm dinheiro. Quem acha que tem dinheiro, pensa que tem um domínio. Coitadinha, está amarrado ali no concreto do cimento aqui, da terra. Quando desencarna, vai perturbar todo mundo. Porque é preso às coisas terrenas. Então, com esses não dão empatia. Olha a pessoa empática. Sorriso do senhor. Menino novo, olha coisa linda. Aquele sorriso e tal. É a pessoa empática, aberta. Ele não tem que esconder nada. Este mundo da consciência está mudando agora. Agora nós estamos entrando no campo da intuição. Outro nível de consciência não é mais a consciência emocional, é a consciência além da religião. A consciência que envolve o processo crístico, espiritual, a inteligência espiritual. Hoje se admite as pessoas com inteligência emocional, não mais espiritual, não mais emocional. É aquela que fala assim, essa empresa precisa mudar o clima, não precisamos mudar, chefia, precisamos mudar, você precisa melhorar. Que tal fazer isso? Porque ele não está preocupado em ganhar, ele quer melhorar. Para onde ele vai, ele é disponível, despojado. Essa figura que vale dinheiro hoje no mercado. A pessoa que está, assim, vocacionado para dar a vida para uma empresa. Esse é o mercado top hoje, para você encontrar uma pessoa que é vocacionada em termos de entregar-se. E, finalmente, nós estamos entrando na época da intuição. Que é esse processo de sentir, analisar, mudar as feições antes mesmo. Só do olhar. Como vai? Tudo bem? Você sente invasão interior de uma pessoa que não traz nenhum medo, não projeta nenhum medo, a pessoa despojada, você entendeu? Estamos numa época, sim, que é a época espiritual, que é a época do mundo de regeneração. Espíritos de outra dimensão estão mergulhando nessa, a fim de que possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecido do reino de Deus nos corações. Então, dentro desse contexto de atividades, eu poderia dizer que nós estamos num momento fantástico. Estão reencarnando, sem antes falar qualquer coisa de atividade regenerativa e intervenção do bem. Já espíritos estão reencarnando para trazer situações positivas, motivadoras, estímulos, antes deste processo regenerativo. Sempre aconteceu a vinda de espíritos à Terra para auxiliar o fortalecimento dos nossos ombros, para vencer as dificuldades. E agora, nós vamos encontrar aqui, porque o pessoal fala assim do fim do mundo. É lógico,
o fim do mundo vai terminar, vai acabar o mundo, mas o mundo da matéria. Vai começar um mundo intuitivo. Então vai morrer, vai sim, vai acabar, vai sim, é o fim, vai sim, mas não o fim material, que a Terra é nova ainda. Não vai ter o fim de acabar, vai ter o fim de mudar a faixa vibratória, produtiva. E eles entendem como o fim do mundo. Mas é fim de uma era. Era da ignorância, era da materialidade, para a era da espiritualidade, para a era da intuição. É este o fim do mundo material. Nada que vai perecer, destruir. Ah, mas e o juízo final? Calma, nós vamos chegar lá, no juízo final. Calma, nós vamos chegar lá. Aliás, não sei se vocês já ouviram, mas devem ouvir, Haroldo Dutra Dias, ele diz que as profecias foram feitas por Deus para não serem materializadas. Ó, é mais ou menos assim. Se você colocar o dedinho na tomada, menina, você vai tomar choque. Você faz uma profecia, um vaticínio. Não põe o dedo que você vai tomar choque. Não põe o dedo, você vai... Ai! Pôs o dedo, tomou choque. Vai pôr o dedo de novo? Não, aprendeu. As profecias foram feitas assim, vai acontecer, porque tudo é regido por etapas, por datas, por estruturas. Se você conseguiu alcançar o grau evolutivo daquilo, bem, se não, se materializa a profecia. A profecia foi exatamente programada para não se materializar. Você vai ficar pobre, porque você está gastando mais do que você tem. É uma profecia? Não, é uma projeção. Se você parar de gastar mais do que você ganha, você não vai ter este campo materializado. É uma profecia, uma projeção. O que o povo ignorante faz é para produzir a sua autodestruição. Se não produzir, não vai ter autodestruição. Interessante, né? As profecias foram projetadas para que alguns mais sensitivos possam dizer, cuidado, vai acontecer tal coisa. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Porque se isso fosse uma realidade divina, onde está o livre-arbítrio? Ei, onde está o livre-arbítrio? Não existe uma flexibilidade entre o livre-arbítrio e o determinismo, não é? Deus quer que você seja espírito puro. Agora, você fala assim, mas por que tanta pressa? Vamos devagar. Ai, tem um vinhozinho aí, e tal, e tem não sei o que, e tal, tem uma gordurinha assim, e tal, tem uma festinha, que centro. Eu não sei o que esses espíritas fazem, centro espírita sábado. Mas sábado é o dia dos espíritos. Se não tiver sábado, quem trabalha, quando vai trabalhar? Não vai trabalhar. Porque domingo foi feito para descansar. Mas a gente trabalha no domingo também. Ora, se você for observar, a tua vida na Terra vai ter um fim. Vai acabar. Isso não quer dizer que é o teu fim. Você pode aproveitar bem e renascer muito bem no mundo espiritual. Alcione. Então vamos ver o que está acontecendo com o que seria o fim do mundo. O pessoal fala, vai acabar o fim do mundo em dezembro de 2012. Por causa do calendário maia, tal, asteca. Agora, dessa vez, acaba. Porque aqueles vaticínios anteriores que ia acabar o mundo, você não acha mais aqueles que você não encontra nem para fazer entrevista. Mas como é que é? Acho que acabou para eles. Porque eles desapareceram. Porque vai acabar. Não acaba no outro dia,
ninguém detém a madrugada, e os pássaros cantam e o sol é tão belo, e essas pessoas não saem mais, ficam quietas, porque passaram a desenvolver uma ideia derrotista e infeliz. E aqui é interessante que este é o mundo que vai ter uma influência muito grande sobre a Terra. 500 mil anos só, bem perto. Cinturão de fótons. À volta tem um cinturão que produz campos fluídicos muito intensos. Campos fluídicos intensos demais. Bom, a excitação molecular cria um tipo de luz constante, permanente, que não é quente, nem frio. É uma luz sem temperatura, que não produz sombra ou escuridão. Talvez por isso os hinduístas chamem a era da luz os tempos que estão por vir. Mas o que você está falando que vai ter dezembro, fim do mundo? Calma, vamos chegar, devagar. Entenderam bem o que é o cinturão de fótons? Muito bem. Sistema solar gira em torno de Alcíone, estrela central da constelação das Pleiades. Aqui está o Sol, tá? E aqui nós vamos ter exatamente a estrutura maravilhosa, maravilhosa aquilo que seria o campo fantástico da sua predominância. Acontece que aqui é o nosso sistema solar. No nosso sistema solar, quando chegar nesse ponto, em dezembro de 2002, 22 de dezembro, nós vamos entrar na era definitiva da luz. Esse período aqui, nós vamos ter a influência desse campo aqui, que dura uma semana planetária, 2160 anos. Semana planetária. 2160 anos. Estou falando semana, não é um ano planetário. 2160 anos. Aqui é a era da luz. Inicia agora um novo projeto iluminativo para a geração humana. Um novo acender a luz. Só que aqui, começando aqui, nós vamos iniciar um processo de renovação, de regeneração. Iniciar. Consta que aqui, ainda Fernandinho Beiramar vai estar vivo. Fernandinho Beiramar fez esses dias uma frase fantástica. Olha a frase que o homem fez. Eu me ensino aulas sobre drogas, né? Prevenção. Olha o que ele falou. Não uso drogas. Não bebo. Não jogo. Esses vícios fazem mal à saúde. Não. Por quê? Porque ele ganha, ele investe rios, milhões, ele ganha, mesmo preso, com seus asseclas, ele ganha milhões em cima do vício dos outros. Ele vai continuar vivo. A perspectiva é que ele não vai desencarnar. Não vai. Assim como alguns nossos, não vou falar nome, lógico, alguns administradores e políticos do mundo, do Jet Set aí, inclusive do Brasil, consta que não vão desencarnar. Não vai ter o fim do mundo para eles. Ué, então para que serve isso? Serve para começar a apontar uma nova era. Aí o pessoal fala assim, mas escuta, então vai ter um final do mundo? Não, não vai ter um final do mundo. Você simplesmente chega no mundo espiritual e aí fala assim, bom, agora espírito,
você não mais reencarna na Terra. Vem cá, que nós vamos fazer uma programação para você. É esta a realidade do mundo de regeneração. Se não regenerar, sim que vai ter hecatombe, vai ter um monte de problemas. Mas vai ser um processo lento. Você é convidado a não mais voltar à Terra. Aí você fala assim, não concordo. Bom, aí os espíritos falam assim, você quer ir consciente ou inconsciente? Hã? Assim como alguns espíritos, não sei se alguém já conversou com alguns espíritos muito maus, estão perturbando. Então o espírito perturba o Luiz Carlos, há muitos anos. Chega num grupo mediúnico, terminou o momento, ele não consegue mais perturbar, porque ele foi levado, e a espiritualidade pergunta para ele assim, através do doutrinador, fala assim, bom, consta que você vai reencarnar. Não vou. Não, consta que vai iniciar o processo da reencarnação. Não vou fazer nada. Não, tudo bem. E não saio daqui. E volto para casa do Luiz Carlos, porque eu quero pegá-lo. Sim, mas consta que terminou o teu período de permanência nesse domínio. Você ficou muitos anos. Quantos anos você está? Eu estou aqui há 1230 anos no mundo espiritual. 1230 anos no mundo espiritual. Chegou a sua vez. Não, ó. Que perfume lindo, não é esse? Ah, é. Bonito. Gostoso. Perfume. Ah, o que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Já está dormindo. O perfume anestésico. Ele já vai acordar no oceano de células. Como se faz a reencarnação? Por exemplo, um Dom Juan, aqueles Dom Juan, olhar de seca pimenteira. Quando ele foca a vítima, ele envolve, joga o laço. Ele vem, tudo bem, Aí a pessoa... Esses tipos Dom Juans, eles vão reencarnar no mundo de células femininas. É assim que funciona. Nada de derrota, de briga, de confusão, de estouro, de nada. É no processo reencarnatório. Certa feita eu estava... A gente nunca é, a gente sempre está, né? Cuidado com isso. Não fala mais eu sou, eu estou. O que você é um viajor no processo evolutivo na Terra. Eu estava como delegado regional de Araçatuba e chegaram... E o chefe... Era eu, né? Nós íamos para uma cidade, São José do Rio Preto, ia ter um conclave. E falaram para mim, fulano de tal, delegado, está impossível. Ele é casado, tem 2 filhas, mas ele está assim, uma loucura. E quem era ele? Olhos claros, lindo, pele tostada, uma voz, um envolvimento, uma empatia. Eu falei, põe ele na caravana. Faz o seguinte, põe ele para dirigir e eu vou do lado. E em determinado momento a gente tendencia a conversa. Aí fomos. Chefia. Estava lá, todo paramentado. Fomos em viagem e em determinado momento eu toquei. Falei, então e tal. Ele falou assim, como é que é esse negócio de... Quando a gente volta à Terra... Eu falei, então... A gente sempre tem voltas. Por exemplo, você é a reencarnação de um espírito que voltou na Terra. Ah, sim. Agora, pode acontecer, por exemplo, você encontra assim, os meninos aí, muito ligados ao sexo, só mulher. Chega no mundo espiritual, mulher. Para reencarnar, mergulha no oceano pleno. Só que de células femininas. O quê? Eu falei, segura o carro. Segura o carro. Foi o quê? Eu falei, segura o carro. Ele falou, como é que é esse negócio? Eu falei, então, aí eu expliquei
que você projeta o seu pensamento com tanta instância, que quando você vai projetar a vida reencarnatória, aquilo que você produziu com tanta instância é aquilo que você modelou para o seu mundo. Eu falo, mas isso não é possível, como é que é? Eu vou voltar como mulher? Eu falei, não é o seu caso, meu filho. O seu caso está ótimo, você não tem uma esposa, não tem os filhos, as filhas, você está ótimo. Eu não sei por que você está tão preocupado assim. Agora, aqueles que estão se perturbando muito, o Dom Juan de hoje volta, não é castigo, é um período educativo. Como assim? É que você volta num ambiente para você honrá-lo, iluminá-lo. Só que a maioria não aceita e se rebela. E volta a procurar as células femininas. As companheiras femininas. E aí vai alterando cada vez mais o seu processo perturbador. Ele falou assim, que complicação. Eu falei, mas isso é o começo. Aí eu fui falando. Na volta mudei de carro porque ele não quis levar o chefe. Aí ele disse que ia sair mais cedo, tá? Saiu mais cedo, eu vim com outra pessoa. Mas ficou a mensagem, né? É influência. Então o processo aqui se dá no mundo espiritual. A separação, você não volta mais na Terra, simplesmente. E começa a melhorar o ambiente espiritual. Essa seleção é lenta. Você pode, às vezes, ter, nesse período, e o Haroldo Dutra Dias diz o seguinte, que no período em que começa agora a Era da Luz, em dezembro, nós ainda temos algumas reencarnações, que é o período de transição. Lógico que você não vai esperar 2000 anos, né? Você vai ainda ter 1, 2, 3, talvez até 10 reencarnações. Ainda vai. Alguns, outros menos. Talvez outros nem isso. Já na perspectiva, só tem mais uma reencarnação. Até porque muitos estão perturbadíssimos aqui na Terra. Há pessoas que fazem crimes horrendos. Sabe por quê? Porque já estão tendo as últimas oportunidades reencarnatórias. O Pai não vai fazer isso sem dar oportunidade para que as pessoas se renovem? Fazem a programação, pedem, vem com o corpo torto, vem assim, vem assado, para tentar uma modificação. Se continuarem, vai para outra sequência reencarnatória fora da Terra. Nesse quadro, nós vamos encontrar aqui uma oportunidade feliz para buscarmos, olha só que coisa linda essa foto. Aqui está a Terra. O cinturão de fótons vai pegar esse eixo. Então aqui ou renova ou renova. Por que ou renova ou renova? Quem faz isso aqui não é Joana de Ângeles, não é André Luiz, são astrônomos que determinaram, localizaram, documentaram a pesquisa, e essa pesquisa é aceita porque é a realidade na comunidade dos astrônomos. É uma realidade fática, previsível, documentada e já no calendário da vida. É uma realidade. Não é nenhum espírito falando isso, é a ciência que caminha com o espiritismo a documentar esta realidade. Em 1987 já começamos a receber, 2012 vai receber totalmente imersa a sua luz. Totalmente. E essa figura é a mais importante, começa aqui. Então vai entrar, aqui já está tendo reflexos da influência dos fótons. Aqui, em dezembro de 2012, fecha a era da obscuridade, começa a era da luz. Este é o fim do mundo da obscuridade. Não existe fim de mundo. Existe uma mudança de ciclo.
E é interessante esse campo, porque aí nós podemos ver que fotos são esses. Funcionam como purificadores da raça humana através de suas partículas de luz. Dentro, em breve, estaremos imersos nessa era da luz. E quando você está envolvido no ambiente, isso significa uma interferência muito grande no seu campo. Aqui, ó. 500 anos, luz do Sol. Sol e Alcione. De acordo com Maia e Azteca, Maia e Azteca, Maia e Azteca, Maia. 2012 é o final do ciclo de 104 mil anos, para iniciar 2160 anos na Era da Luz. E eles interpretam isso como o fim do mundo. Está claro, vamos ser multiplicadores da esperança. Há pessoas com medo. Ai, vai morrer. Eu era garoto e nós falávamos poemas do Pompílio Diniz nas reuniões da Comenesp, concentração de mocidades. E o Pompílio tinha um poema muito cômico, o Eclipse. O Eclipse. E falava que lá no norte, havendo o eclipse, iria ter um fim do mundo. E aí, o Eclipse. Aí a mulher chega assim, então, Tonhão, logo que o mundo vai acabar, você lembra aquela viagem que você foi fazer, tal, eu tenho que te falar, vai acabar o mundo. Ai, Tonhão, me perdoa. Aí o Tonhão falou, vai acabar o mundo. Você lembra essa viagem que eu fui fazer? Então, aí veio o eclipse, mas a vida voltou no outro dia com a luz bendita e as vidas desses personagens não foram mais as mesmas. O eclipse não tem fim de mundo, você continua, não perde a sua identificação, a sua individualidade, a sua personalidade, você não perde. Se perdesse. E a gente pensa que morrendo a gente... vocês já viram, o Divaldo tem até uma colocação cômica de uma mulher que teve uma vida terrível com o marido altamente agressivo e tal, e conseguiu terminar, mas ele era muito amante e agressivo, e ela conseguiu terminar no casamento, e 20 anos depois... ele está morando na cidade e morreu. E ela foi no velório com um filho já adulto. Aí chegou no velório e falou assim, onde é o velório de fulano de tal? Esses velórios, vários concorridos. Mas naquele dia, naquela ala só tinha um dele. Aí ela foi indo. Aí viu um senhor com uma senhora, os filhos. Mas que homem bom, que alma sublime. Oh, que homem caritativo. Aí ela olhou para o filho e falou assim, filho, vamos dar de ala, porque o nosso defunto não está aqui, não. Ou seja, quando desencarna, todo mundo fica bom, já perceberam? Até porque os espíritos sabem que a pessoa vai continuar como é, e se falar mal, ele pode voltar para cobrar. Aliás, uma dica aqui, muito interessante. Por trabalhar com a mediunidade muito intensamente, quando vocês forem no velório ou forem no cemitério, vão no cemitério e entrem em clima de prece. É um lugar que você tem que pegar o Pai Nosso, colocar nos dentes e não largar. Prece. Tá? Porque os ambientes estão muito contaminados, muitos estão ali. E às vezes você para na frente, assim, de frente uma lápide e fala assim, cuidado que ele está de cócoras ali. Depois ele pula em você e vai te dar muitos problemas. Pela maledicência, você chama um processo chamado de sintonia. É por isso que as pessoas ficam boas quando desencarnam. O Luiz Carlos, quando desencarnar, fala assim, nossa, mas que homem bom. Não é? As Pleiades, aqui está, Alcione.
As Pleiades são todos mundos superiores, mas este é que vai fazer o grande processo de influenciação espiritual na Terra. A primeira programação é de regeneração na Terra. E isto é importante considerar. O primeiro momento é de regeneração, é o 1. Isso é importante. Encarnação de espíritos terrícolas estacionados no mal para os mundos inferiores. Esse é o primeiro momento do programa de regeneração, é tirar as almas negativadas da Terra que não alcançaram o nível evolutivo. Quando? Não sabemos. Suponhamos que seja dentro de 3 reencarnações, ou a próxima, ou dentro de 8 reencarnações, para cada caso um caso. Isso não é uma medida coletiva. Passa para cá todos. Não, não é assim. Cada um é analisado de per si. Olha que coisa maravilhosa. A cada um segundo as suas obras. É um processo individualizado. Isso é importante. Segundo, encarnações procedentes de Alcione no mundo Terra. Aqui a gente faz um estacatozinho, porque eu prometi para minha querida presidente e para o meu querido Marcelo que a gente iria fazer uma acelerada para deixar a coisa mais calma, porque 1h30 realmente fica muito difícil para suportar. E a gente dá uma notícia boa. A gente vai encerrando aqui um comentário de que até agora vimos isto. Quando voltarmos, a gente solta o debate para ver o que aconteceu. Se tem alguma pergunta para fazer, a gente volta e faz e comenta, tal, para iniciarmos agora o segundo ponto da programação, que é a vinda desses espíritos na Terra e qual a interferência que eles vão produzir. E o terceiro ponto, são 3 pontos, né? A reencarnação na Terra dos apóstolos da caridade no plano espiritual. Voltam, já pensou? Eu queria estar junto, mas né? Talvez a gente não está. Talvez a gente já esteja em outro mundo, lembrando, como seria a reencarnação de Sócrates na Terra, de Platão, de Joana de Ângeles, de Gandhi. Olha só, coisa maravilhosa. São Francisco de Assis, Paulo de Tarso, na Terra. Programação para fazer o caldeamento. Além daqueles que, como a gente, não muito bom, não aconselhável voltar na Terra, de limpeza, o retorno dos grandes pensadores do mundo e os comportamentos iluminados, junto com a comunidade de espíritos provindos de Alcione. Pensou que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas isso nós vamos ver daqui a uns minutos.